Café com Tarô, Mago Rico, sejam todos bem-vindos a esse canal, o canal espiritual que está crescendo, se multiplicando, entrando por todas as galáxias e penetrando neste universo de Deus. Tudo bem com vocês? Espero que tudo ótimo. Hoje vamos com mais uma leitura. Mas se você está entrando, caindo de paraquedas neste canal, seja bem-vindo, bem-vinda e inscreva-se logo de cara. Fala de onde você é, escreva aí nos comentários, tá bom? Gostaria muito de saber de onde é que vocês são. E este é um canal de tarô. E enquanto não estamos falando de tarô, estamos falando sobre algo relacionado à espiritualidade, sempre ligado aos signos, tá bom? Hoje vamos falar da carta A Justiça, relacionado ao signo de Libra, tá bom? Então, para quem não conhece, esta é a carta da Justiça, segurando de um lado uma balança e do outro uma espada, predominantemente roupa vermelha, com detalhes em verde, e uma coroa, certo? Justiça, palavras-chave: lei, resolução, equilíbrio, planeta ou signo associado, Libra, o equilíbrio. Não julgar antes de se pôr na situação. Uma mulher senta-se em julgamento, segurando os dois símbolos da lei, a espada da liberdade e a balança da justiça, que também está ligado ao signo astrológico associado Libra. Ela impunha os dois emblemas, mostrando que uma decisão justa deve ser tomada, o que é provável beneficiar você. Cabala, Lamed, astrologia, Libra, significado positivo. A conclusão favorável de uma disputa ou outra preocupação em andamento, desde que o seu sucesso seja desejado, questões legais são resolvidas, desde reclamações sobre uma propriedade até questões de emprego. Como influência geral, na leitura da justiça, argumenta por uma abordagem programática e racional dos desafios, em oposição para evitar e negar ou respostas extremas. O equilíbrio é tudo. Agora é a hora de ser aberto e honesto consigo mesmo e com os outros. Representando as leis do universo, a justiça é um lembrete de que todas as coisas estão conectadas e o equilíbrio deve ser nosso foco. Quaisquer sentimento de perda ou injustiça que você esteja enfrentando, em breve serão equilibrados pelas próximas ondas de paz. Seus problemas estão sendo resolvidos da maneira exata em que devem ser resolvidos. Remova toda a culpa e tente ver sua situação como um novo par de olhos. Confie nas leis universais. Uma grande decisão ou oportunidade pode estar chegando no seu caminho. Tente permanecer objetivo e não julgue muito rapidamente ao chegar. Significado negativo. Na posição inversa, a justiça mostra um erro judiciário que a decisão tomar contra você ou uma situação direta se torna desnecessariamente complicada e os fatos verdadeiros do assunto ficam ocultos. Outras pessoas podem agir com viés e você pode ignorar aqueles que podem apoiá-lo neste momento difícil. Julgue-se gentilmente e mantenha-se firme em suas crenças. Karma, aquele que não sabe viver bons princípios de caráter. A busca pelo equilíbrio, lado positivo, equilíbrio, justiça, verdade, causa e efeito, lei, ordem. Lado negativo, parcialidade, injustiça, falta de responsabilidade, desonestidade, julgamento. A liberdade, poder mágico, a vida refletida e passageira. Bom, vimos aqui uma faceta da justiça, agora vamos a outro livro, um outro modo de ver a justiça. A justiça, o amadurecimento.
A carta da justiça é tradicionalmente a oitava carta dos arcanos maiores. No entanto, White a colocou como a 11ª carta em seu tarô. Como essa carta representa as primeiras experiências feitas pelo ser humano ao sair da casa dos pais para o mundo, ela deve ser colocada em seu oitavo lugar original na jornada do herói. Se considerarmos as cartas como marcos de nossa jornada arquetípica pela vida, estamos no ponto de sermos considerados plenamente responsáveis por nós mesmos, o que é uma afirmação essencial da Carta da Justiça. Se em casa valiam os costumes da família, agora temos que aprender as leis do mundo. Se até aqui cuidavam de nós, agora teremos vida boa ou má conforme cuidamos de nós mesmos. Estes são os temas da Carta da Justiça, incluindo a lição de que colhemos o que semeamos, sempre alcançamos o que merecemos. Ela nos mostra a justiça na figura da deusa Diké, que com sua coroa de muros é apresentada como a protetora da cidade e da ordem da civilização. Em sua mão direita, ela segura a espada, que está levantada para julgar e executar. O lado direito do trono, bem como seu pé direito, são claramente visíveis, e naturalmente o direito e a justiça se relacionam com o lado direito, considerado o lado racional, consciente. Todos esses símbolos corroboram a ideia de uma decisão bem considerada, de um julgamento racional construído pelo exame crítico e com base em um amplo espectro de dados objetivos. Como mostra a balança na mão esquerda, a intuição e o senso de justiça não são deixados de lado. Contudo, a ênfase recai sobre o lado direito, o lado racional. Assim sendo, a Carta da Justiça apresenta julgamento inteligente, consciente e forma, com isso, o polo oposto da Carta do Enamorado, que representa uma decisão espontânea do coração. Entre essas duas cartas está a Carta do Carro, que mostra a entrada da fase consciente. O passo se torna possível, um julgamento bem considerado, responsável. Se colocarmos as cartas lado a lado, essa transição também se mostra no fato de que a esfinge negra, como símbolo do inconsciente, está ao lado do enamorado, ao passo que a esfinge branca, consciente, estabelece a ligação com a justiça. Nessa comparação, não há sistema de valor ou de interpretação que dê preferência a uma ou outra carta. Há situações na vida que podem ser mais bem decididas a partir do coração e outras que devem ser bem analisadas com a ajuda da razão crítica. Neste caso, trata-se muito mais do fato de o amadurecimento da consciência amplia a capacidade de decisão à medida que desperta a força mental, cujo potencial de julgamento muitas vezes é simbolizado por uma espada. Os mitos descrevem isso como o momento em que o jovem herói recebe a sua poderosa espada. Siegfried, que forja novamente a espada quebrada do pai, Arthur, que foi o único que conseguiu retirar a espada Excalibur do rochedo, ou Parsifal, que recebe sua espada durante a primeira visita, ainda inconsciente, ao castelo do Santo Grau. Ao partir, o herói só possuía um bastão, sendo a lança ou a clava de símbolos de coragem e da força de vontade. Trata-se de armas naturais como aquelas com que os dois famosos jovens realizam em sua primeira façanha destemida. Davi matou Golias com sua funda e Percifal venceu Íter, o Cavaleiro Vermelho, arremessando uma flecha contra ele. Mas agora é preciso domar a arrogância, controlar a vontade e forjar a impetuosa, colérica sede de atividade, desenvolvendo uma compreensão fria, sem a qual as tarefas vindouras não poderão ser concretizadas. Para que uma pessoa arrebatada se transforme em um cavaleiro, ela tem que avaliar cuidadosa e bem ponderadamente as consequências de suas ações. Com a espada, essa força mental só é encontrada em estado bruto e precisa ser forjada, modelada e afiada durante um longo tempo antes que o herói saiba lidar com ela, cultivando essa arte até chegar à mestria e conseguir ser investido como cavaleiro. Logo se verá que ele vai se tornar um protetor dos pobres e injustiçados,
como Robin Hood, um guerreiro espiritual como os Cavaleiros do Santo Graal, ou um terrível e impiedoso cavaleiro salteador. A justiça, arquétipo inteligência, tarefa compreender as leis desse mundo, fazer um julgamento sensato, inteligente e equilibrado. Coragem. Objetivo, responsabilidade pessoal, objetividade, honestidade e equilíbrio, percepções inteligentes. Risco, justiça em causa própria, autoritarismo, preconceito, juízos presunçosos, astúcia. Disposição íntima, colher o que plantou, agir e ser tratado com justiça, tomar decisões inteligentes. E vamos à terceira leitura, falando a justiça de um outro ângulo, de um outro autor. Descrição da lâmina. Neste arcano aparece, nas águas da vida, a serpente mordendo a cauda, formando um símbolo da mãe cósmica, o infinito, zero. Uma mulher encontra-se ajoelhada sobre o túmulo de 3 degraus, representando o arcano AZF. Água mais fogo é igual a consciência. A mulher sustenta a espada de poder para cima com a mão esquerda e com a outra mão equilibra uma balança, assinalando o equilíbrio que deve existir entre mente, coração e sexo. Na parte superior aparece Ra, outro símbolo de Ra além das asas. Significado esotérico do arcano. O arcano número 8 é o julgamento. O número 8 é o número de Jó, provas e dores, representado com uma espada que corresponde ao esotérico. O número 8 é o número do infinito, as forças vitais do fogo, do flamegetonte e da água do aqueronte circulam entrecruzando-se na nona esfera no coração da Terra, no formato de um 8. Na espinha dorsal forma-se também o símbolo do infinito. O símbolo do infinito significa trabalhar na nona esfera e esta é o sexo. O arcano número 8 do tarô é uma mulher com uma espada na mão ante a balança da justiça cósmica. Realmente, só ela pode entregar a espada ao mago. Sem a mulher, nenhum iniciado consegue receber a espada. Existe a Eva Vênus, a mulher instintiva, a Vênus Eva, a mulher nobre do lar. Existe a Vênus Irânia, a mulher iniciada nos grandes mistérios. E por último, afirmamos a existência da Urânia Vênus, a mulher adepto, a mulher realizada a fundo. A mulher do arcano número 8 do tarô tem em uma mão a balança e na outra a espada. É necessário equilibrar as forças, é necessário e urgente nos santificar, absolutamente praticar no arcano AZF. As forças do homem e da mulher equilibram-se no amor e na sabedoria. A ascensão milagrosa da energia seminal até o cérebro torna-se possível graças ao certo par de cordões nervosos que, em forma de 8, desenrolam-se à direita e à esquerda da espinha dorsal. Na filosofia chinesa, esse par de cordões é conhecido como os clássicos nomes de Yin e Yang, sendo o Tao o caminho do meio, o canal medular, a via secreta por onde ascende a serpente. É óbvio que o primeiro desses 2 círculos é da natureza lunar. É ostentável que o segundo é tipo solar. Quando os átomos lunares e solares fazem contato com o Triveni, próximo do cóccix, a serpente ígnea de nossos mágicos poderes, a serpente que, com sua figura, forma um círculo, naquele transe gnóstico de devorar a própria cauda, é a síntese extraordinária da mensagem maravilhosa do Senhor Quetzalcoatl, ou na posição vertical, que ilustra a ideia maia e náhuatl da víbora divina devorando a alma e o espírito do homem.
ou, por fim, as chamas sexuais consumindo o ego animal, aniquilando-o, reduzindo-o a cinzas. Inquestionavelmente, a serpente é o símbolo esotérico da sabedoria e do conhecimento oculto. A serpente tem sido relacionada com o deus da sabedoria desde os antigos tempos. A serpente é o símbolo sagrado de Thoth e de todos os deuses santos, tais como Hermes, Serafis, Jesus, Quetzalcoatl, Buda, Tlaloc, Dante, Zoroastro, Bochica, etc, etc, etc. Qualquer adepto da fraternidade universal branca pode ser devidamente representado pela grande serpente que ocupa um lugar tão notório entre os símbolos dos deuses nas pedras negras que registram os edifícios babilônicos. Esculápio, Plutão, Esmun, Nep são todos deidades com atributos da serpente, diz Dupuis. Todos são senadores, dadores de saúde espiritual e física e da iluminação. Os Brahmanes obtiveram sua cosmogonia, ciência e artes da aculturação dos famosos Naga Maias, chamados depois Danavas. Os Nagas e os Brahmanes usaram o símbolo sagrado da serpente emplumada, emblema indiscutível mexicano e maia. Os Upanishads contêm um tratado sobre a ciência das serpentes, ou o que é mesmo sobre a ciência do conhecimento oculto. Os Nagas, serpentes do budismo esotérico, são os homens autênticos, perfeitos, autorrealizados em virtude de seu conhecimento oculto e protetores da lei do Buda, portanto, interpretam corretamente suas doutrinas metafísicas. O grande Kabir, Jesus de Nazaré, jamais teria aconselhado aos seus discípulos que fossem tão sábios como a serpente se ela fosse um símbolo do mal. Ele não é demais recordar que os ofitas, os sábios gnósticos egípcios da fraternidade da serpente, nunca teriam adorado a uma cobra viva em suas cerimônias como emblema da sabedoria. A divina Sofia, se esse réptil estivesse relacionado com as potências do mal. A serpente ou Logos Salvador inspira o homem para que reconheça a sua identidade com o Logos e retorne assim à sua própria essência, que é esse Logos. A serpente sagrada, ou Logos Salvador, dorme encolhida no fundo da arca, em espreita mística, aguardando o instante de ser despertada. Kundalini sagrada, Kundalini, a serpente ígnea de nossos mágicos poderes, enroscada dentro do centro magnético do cóccix, base da espinha dorsal, é luminosa como o relâmpago. Antes que estudam fisiologia esotérica, Náhuatl ou hindu enfatizam a ideia transcendental de um centro magnético maravilhoso, localizado na base da coluna vertebral, a uma distância média entre o orifício anal e os órgãos sexuais. No centro do chakra Muladhara há um quadrado amarelo invisível para os olhos da carne, mas perceptível para a clarividência ou sexto sentido. Tal quadrado representa, segundo os indianos, o elemento terra. Foi-nos que, dentro do citado quadrado, existe um ione, ou útero, e que, no centro do mesmo, encontra-se uma língua ou falo erótico, no qual se acha enroscada a serpente, misteriosa energia psíquica chamada Kundalini. A estrutura esotérica de tal centro magnético, bem como sua posição insólita entre os órgãos sexuais e o ânus, dão bases sólidas e irrefutáveis às escolas tântricas da Índia e do Tibete. É inquestionável que, só mediante a Sahaja Maituna, ou magia sexual, pode a serpente ser despertada. A coroa formada por uma áspide ou termutes pertence a Isis, nossa divina mãe Kundalini, particular e individual, pois cada um de nós tem a sua.
A serpente, como deidade feminina em nós, é a esposa do Espírito Santo, nossa Virgem Maria, chorando ao pé da cruz sexual, com o coração atravessado por 7 punhais. Indubitavelmente, a serpente dos grandes mistérios é o aspecto feminino do Logos, Deus Mãe, a esposa de Shiva. Ela é Isis, Adônia, Tonantzin, Reia, Maria, ou melhor diríamos, Han Io, Cibele, Apis, Der, Flora, Paula, Io, Aka, a grande mãe em sânscrito, a deusa dos Lhá, lares ou espíritos daqui de baixo, a angustiada mãe de Huitzilopochtli, a Aki, ou deusa branca em turco, a Minerva calcídica dos mistérios iniciáticos, a Akabou-Zur do templo solar de Chichen Itza, Yucatán, etc, etc. Bem, mais uma leitura relacionada ao signo de Libra, hoje com a justiça. Justiça, amadurecimento. Gratidão a todos que ficaram até aqui. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Grato por assistirem. Sou muito grato por vocês estarem aqui comigo. Namastê. Até a próxima. Gratidão infinita.